Como foi passar pelas duas perdas e agora a expectativa da chegada de Eloá. Não foi nada que, como eu esperei, como eu pensei, como a gente pensou, mas serviu para que a gente aprendesse a saber que Deus não erra. No final, Deus tem um plano perfeito para tudo e as duas outras vezes que a gente teve, não estava nos planos dele de chegar. A expectativa é só realmente ter Eloá com a gente. A gente se programou bastante, mudou toda a nossa rotina de vida para a chegada do Cauã. Só que o Cauã, ele nasceu meio que preguiçoso e eu presenciei o parto, tudo bem, foi tudo uma maravilha. Foi falado para mim que o Cauã estava na UTI. Disse, como assim, nasceu tudo bem? Eu entrei no banheiro do quarto lá que eu estava e orei como nunca tinha orado a Deus. Disse, Senhor, se meu filho não estiver vivo, ressuscita. Aí quando eu saí do quarto, enxugando minhas lágrimas, ela olhou para mim, que foi? Disse, não, fale a verdade para mim. Não, nosso filho está bem, está na UTI. Eu disse, como está bem se está na UTI? Eu não entendia, não tinha essa experiência. E quando ela me encaminhou, a gente foi até lá, na realidade ele nasceu com dificuldade para amamentar e teve que ir para aquela incubadora. Eliseu depois me pegou de surpresa, né? Eu já estava acostumado com sulamita. Aí quando disseram, é um menino, ih, rapaz, me acostumar com menino agora, nessa altura. Mas para mim foi uma benção, eu gostei muito em ser pai, né? E graças a Deus, Deus nos deu graça e eles estão aí já. A outra já me deu neto. O amor é dobrado, né? Então a gente ama nossos filhos, os netos nem se falam, né? Uma foto de eu tocando junto com meu filho mais velho, certo? O que foi uma dádiva, né? Porque eu, quando me vi pai, eu descobri um novo mundo para mim. Ele veio para trazer muita alegria. Aprendi muito, cresci muito e se tivesse que repetir, seria da mesma forma. Isso aqui são fotos de belos momentos, felizes momentos que eu tive com meus filhos, quando eles eram apenas meus filhos, né? Hoje são donos de casa, são maridos. Eu me lembro que no corre-corre da vida, trabalhando para manter a casa, para alimentá-los, certo momento, eu me perdi. Eu achava que a minha função de pai era alimentar. Eu trabalhava à noite, às vezes de dia e de noite, e isso me distanciava deles. E uma vez eu me percebi quando eu vi meu filho falando para a mãe, para me perguntar alguma coisa, como se eu fosse um estranho para eles. Aí foi quando ela me disse que eu não precisava correr tanto. Então, essa aqui é a roupa do Natan. Foi a roupa que saiu da maternidade. E Natan veio numa época de estabilidade da gente. Ele veio e completou uma lacuna de uma fase muito feliz da nossa vida. Essa aqui é do André. O André veio no momento de necessidade. Nós precisávamos muito de algo novo no que a gente estava vivendo. E aí Deus mandou o André, fazendo com que a família da gente ficasse completa. Os primeiros anos do André foram de uma saúde muito frágil. E em alguns momentos a gente pensou que talvez até fosse perder o André. O medo passou e a gente aprendeu a viver a família que nós somos hoje. Sentir Eloá mexendo é uma maravilha.
Porque você nunca sabe quando vai acontecer. E simplesmente ela pode estar se mexendo bem pouquinho, como pode estar dando pirueta dentro da barriga de Anne. Se alguém me explicasse, eu não conseguiria entender. Eu só consigo entender de fato. Já ouvi muita gente dizendo que é muito legal ver criança mexendo na barriga da mãe, mas só sentindo mesmo que dá pra ter a experiência completa. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo isso, não sei que idade você vai assistir essa mensagem. Espero que até lá eu tenha descoberto como é a experiência de ser pai e eu espero que você curta o pai que Deus lhe deu. Foi através dessa paternidade que Deus mudou a minha vida. Eu ali tinha prometido a Deus, na hora que eu pedi para que Ele ressuscitasse, que a partir daquele momento eu entregaria a minha vida ao Senhor e seria servo dEle e trabalharia no reino dEle. Então, ser pai não é só ser pai, ser a pessoa que fez colocar o menino no mundo, né? Mas é ter o papel de educador, de assistente, de amigo, não é? Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Eu tenho muito do meu pai, graças a Deus. E eu não queria ter sido filho de outro pai, porque meu pai, mesmo sem um homem muito instruído academicamente, mas é um homem honrado, né? E eu louvo a Deus. Hoje eu tenho meu pai como referência, e tanto meu pai como meu filho hoje são meus melhores amigos. Os pais aproveitem o máximo, né, o tempo com seus filhos, porque o tempo voa, né? Voa. Ontem meus filhos eram pequenos, hoje em dia já estão casados, já me deram neto, né? A gente deve aproveitar cada momento com nossos filhos, né? E tomar parte da vida deles, né? É muito importante isso para os filhos e para os pais também. Meu pai, ele foi um grande homem, foi um grande pai. Eu aproveitava cada momento, ele estava na barbearia e eu tinha que levar o almoço dele. E eu fazia questão de fazer isso, chegava perto, enquanto ele estava almoçando, depois que ele terminava, eu já podia voltar para casa. Mas eu preferia ficar lá, ver ele trabalhando, ele atendendo os clientes, e aquilo me deixava mais próximo dele. Me faz muita falta hoje. Pelo momento que eu estou vivendo, como pai, como avô, seria muito interessante compartilhar isso com ele. A cada momento que você puder participar da vida do seu pai, mesmo que ele não, por conta do trabalho, de alguma ocupação dele, ele não esteja ligado nisso, mas você procure estar junto. Essa roupa foi do meu filho Adams. E o desenho tem tudo a ver com ele, porque ele era bem assim, fofinho, bonitinho, continua, mas era muito lindo quando era pequeno. E eu estou muito feliz pelo presente que ele tem me dado, que é a minha neta, que está chegando aí, trazendo muito mais alegria para a minha vida, para a minha família. Adams e Lucas, eu sou muito feliz, muito realizado por ter vocês em minha vida. Dizer que tenho muito orgulho dos homens que vocês se tornaram, dos filhos que vocês são para mim, do carinho, do apoio que vocês estão sempre prontos para comigo. E dizer que amo vocês e que podem contar comigo para tudo que precisarem. Para os pais, eu queria deixar uma mensagem de Feliz Dia dos Pais para vocês e dizer que assumam a responsabilidade de ser pai, que é muito importante para o crescimento do seu filho, para a vida dele futura, para a vida dele adulta. Assumam o compromisso, a responsabilidade de ser pai, de criar, de educar. Às vezes é difícil, às vezes é incompreensão, às vezes você não vai ser entendido como gostaria, mas eu garanto a você que no final o resultado é muito
muito, muito edificante. A adolescência é um período difícil. O que me ajudou a enfrentar a adolescência dos meus meninos foi lembrar da minha adolescência. Eu tive muitas vezes medo. A sensação que dá é que você tem um passarinho na mão, que se você apertar demais ele morre, se você abrir demais ele foge. Mas o fato de eu remontar a minha fase de adolescência me ajudou muito. E eu construí a ideia de filhos parceiros. Eles são meus parceiros. Aqui tem 2 símbolos da minha vida, da minha infância, né? Aqui tem meu pai e minha mãe, mas o meu pai que eu perdi já adulto, mas o meu pai é um referencial. Né? Eu não falo no passado, falo no presente. As prerrogativas de ser pai, de sentir, cuidar de uma pessoa, foi com meu pai. A dor que eu senti quando eu perdi foi uma dor muito grande. E aqui tem um símbolo que é o símbolo do Corinthians, que ele era um ferrenho corintiano e me fez gostar de futebol, porque todo domingo, irremediavelmente, me levava para o campo de futebol. Mas eu guardo aqui as coisas boas, as lições e as referências que ele me deixou. Então, as referências de pai, eu louvo a Deus pelo pai que o Senhor me deu. A vida tem me ensinado que o que é mais precioso são as pessoas que estão ao nosso redor. E as pessoas que estão ao nosso redor não são perfeitas. O que eu deixo para os filhos é que desfrutem. Desfrutem. Eu aprendi essa palavra já adulto. Desfrutar de seus pais. Desfrutem. Desfrutem das brincadeiras. Desfrutem da companhia. Desculpem das bobeiras. Desfrutem. O tempo é implacável. A vida é implacável. E um dia o calor do abraço virão só lembranças. E que essas lembranças possam ser boas. Então valorize, viva, desfrute, aproveite as conversas, estique as horas, aproveite a pessoa que está do seu lado. Feliz Dia dos Pais!